Fala galera! Priscilane na área para mais uma aula aí de correção de redação e nós seguimos com a prova da UniOeste. Lembrando, gente, que no dia 9 de dezembro, às 20 horas, nós teremos um aulão pré-prova. Isso mesmo, nós teremos exemplos de SIC, propostas comentadas, análises de temas, enfim, tudo o que você precisa saber para se preparar muito bem antes da prova. O link do aulão tá na descrição do vídeo, beleza? Então, olha só, gente, a proposta era essa aqui. É uma tirinha, né, do Armandinho, que diz o seguinte, né, o Armandinho caminhando e diz: o problema não está em julgar. Nós julgamos a tudo e a todos, a todo momento. Depois até mudamos de opinião. O grande problema está em condenar. Então, olha lá, vamos lembrar, né? No SIC, gente, vocês precisam interpretar o texto base. Então, nós temos um texto base aqui. Você precisa interpretar esse texto base e deve criticar esse texto base, argumentando. Então, é esse movimento de interpretar, criticar e argumentar para defender a sua tese, ok? Então, vamos lá. O Armandinho estava caminhando e ele diz: o problema não está em julgar. Nós julgamos a tudo e a todos, a todo momento. Depois, até mudamos de opinião. O grande problema está em condenar. Vamos lá. Aqui. Título obrigatório, então vamos lá. Atire a primeira pedra quem nunca pensou mal. Na contemporaneidade, vejo o quão normalizado é, infelizmente, incitar um debate acalorado e inflamar uma discussão, como nas redes sociais, nesta era sem limites. Nessa perspectiva, motivado por esse contexto atual, Alexandre Beck publicou no seu Instagram pessoal em 2024 a sua tirinha com esse debate central relacionado à concrase, cultura do julgamento e da condenação. Diante disso, preocupo-me com essa temática, dado a sua extrema importância. Olha só, cuidado, tá? Com essa parte aqui, apenas para cumprir tabela, tá? Então, por que que você se preocupa com essa temática? Não é porque ela é importante, é por quê? Porque ela traz consequências. Você se preocupa com essa temática, por quê? Porque ela causa vítimas. Você se preocupa com essa temática, por quê? Porque ela é um problema grave. Você se preocupa com essa temática por quê? O que está envolvido aí? Entende? Então, não basta apenas falar da sua extrema importância, ok? Deixa eu só ver se não foi usado nesse sentido lá em cima. Não foi. Nesse sentido, na primeira tira, Armandinho anda reflexivo ao exclamar: o problema não está em julgar, porque para ele isso é normal. Nós julgamos a tudo e a todos, e inclusive mudamos de ideias depois. Isso ocorre, pois, por sermos pessoas diferentes de forma lógica, temos pontos de vista divergentes, sendo tal fato para mim completamente normal, posto que já falava Aristóteles que somos animais políticos e, por conta disso, tornamo-nos julgadores e julgados a todo momento. A prof quer que você cuide, tá? Quando você vem aqui, ó, você não fez uma paráfrase, né? Então você copiou ipsis literis aquilo que está na tirinha. Então eu quero que você tenha aí o cuidado para interpretar. E essa interpretação, ela exige, né? Ela exige que você escreva com as suas palavras. Ela exige que você atribua juízo de valor. Ela exige que você dê a sua voz, não apenas retire lá do texto base e traga aqui para a redação, tá? Gostei quando você fala, né, que temos pontos de vistas divergentes, etc, etc. Mas qual que é o ponto central?
Qual é a temática central da tirinha? É falar que as pessoas julgam, é falar dessa cultura do cancelamento, é falar de como as pessoas elas vivem em um tribunal, em que qualquer pessoa que tem uma ideia distinta ou que tem alguma posição ou opinião ou postura distinta, essa pessoa ela é julgada. Então o problema central está aí, tá? Ó, e aí quando você coloca, ó, tornamos-nos julgadores e julgados a todo momento, tá? E qual que é o problema disso? E o que está relacionado a isso? Eu quero que você seja crítica, eu quero que você seja ácida, eu quero que você se posicione em relação a isso. Reitere o quão grave e inadmissível é isso. Óbvio que vivências sociais e psicológicas diversas podem mudar os pontos de vista políticos, econômicos e culturais como antagônicos. Por consequência, tal capacidade racional é potencializada com as redes sociais. Com um tweet ou com uma live, compartilhamos e observamos pensamentos, mostrando-me mais uma vez que não existe o certo ou errado a se achar, mas sim respeito com o olhar alheio, coisa essa convenientemente esquecida em meio a discussões extremistas. Aqui eu sugiro que você foque nessa questão de mudar de ideia. E aí você reitera, né, como as pessoas hoje nas redes sociais, na sociedade atual, como as pessoas elas não têm nem essa opção, né? As pessoas elas não têm essa opção de mudar de ideia, porque qualquer pessoa que mude de ideia hoje, qualquer pessoa que reitere, né, eu penso isso, mas eu mudei e vou falar aquilo. Qualquer pessoa que tenha tal postura, ela é julgada, criticada e ofendida nas redes sociais. Então, eu acredito que o problema principal do seu texto, tá? O problema principal aí do seu texto foi justamente na questão do planejamento. Então, lembre-se, né, sempre. Pega lá a temática do texto base, né? Traz lá a temática do texto base e se posiciona. O que que você vai se posicionar? Você vai criticar por quê? E aí você vai delimitar esses argumentos e vai pegar trechos, né? Vai pegar trechos desse texto base e sustentar o seu argumento. O que não dá é para você abordar de uma maneira superficial, falar de uma maneira muito distinta daquilo que deveria ser dito, tá? Então, por exemplo, o tema tá aqui, é como se você estivesse fazendo isso aqui, ó, escrevendo no entorno dele, ao invés de ser direta e escrever exatamente sobre aquilo. Ainda, no último quadrinho, o Armandinho atônito argumenta que o grande problema está, na verdade, em condenar alguém pela sua forma de pensar, alertando-me que a maior dificuldade está em cuidar. Em Não entendi o que está escrito aqui, tá? Na realidade, ele não está alertando você. O texto permitiu que você interpretasse isso. Lembre-se, né, que cada pessoa interpreta de uma forma. Então, o texto permitiu que você interpretasse dessa forma, pela sua forma de pensar, alertando-me que a maior dificuldade está em, de fato, as divergências. Não entendi o que está escrito. Com isso, creio que deveria atirar a primeira pedra quem nunca pensou mal, mudou de ideia, concordou e discordou de alguém. Sob essa ótica, parece que os indivíduos ridiculamente esquecem-se. Sempre que o verbo esquecer tiver o se, você tem que colocar a preposição, de que são falhos ao propagarem a cultura do cancelamento, da polarização e da ridicularização coletiva, não percebendo que são seres errantes como qualquer um. Consequentemente, banalizou-se a destruição de alguém, por exemplo, na internet ou no trabalho, por simplesmente emitir uma opinião descentralizada, como premeditou Hannah Arendt sobre a normalização do mal. É uma indignidade sermos limitados por uma moral de rebanho, até porque não somos obrigados a concordar em nada, mas não discordamos que a dignidade e respeito ao próximo são bens inquestionáveis. Gostei bastante desse final aqui do parágrafo,
tá? O que realmente faltou aí no seu SIC foi realmente você fazer um planejamento em relação aos argumentos, tá? Parece-me que você não aprofundou da forma como deveria, que você escreveu de uma maneira muito aleatória e aí acabou sendo, em alguns casos, até mesmo repetitiva, tá? Então é isso que a prof quer que você tenha cuidado. Portanto, finalizo reafirmando que Alexandre Beck cumpriu a sua finalidade com a tira por, em síntese, suscitar meu olhar crítico a respeito do ato de julgar e condenar. Na realidade, ele não fez para você, né? Então, você tem que reiterar, né, que você, ao interpretar a tira, chegou, né, ou desenvolveu, ou obteve, tá vendo? Então você cuida para você não extrapolar os limites. Um olhar crítico a respeito do ato de julgar e condenar. Assim sendo, reitero, atire a primeira pedra quem nunca pensou mal ao emitir uma opinião. E aí, qual é a sua tese? O que que você está defendendo? Tá certo? Então é isso que precisa estar muito claro no teu SIC. Tá, você está defendendo o fato de que as pessoas elas podem pensar diferente. Qual é o problema? É pensar diferente ou é julgar? E se é julgar, o porquê que isso ocorre? Quais as consequências disso? Tá certo? Então sempre tenha muito cuidado para você fazer esse planejamento da sua redação para que você não seja penalizada por isso. Tudo bem? Em relação às notas, elas serão atribuídas apenas à aluna e qualquer dúvida, gente, escrevam nos comentários. Aguardo vocês lá no nosso aulão. Bora, meu filho, bora escrever redação.